Bom, então agora nós vamos falar sobre correntes, né? A gente está dentro do capítulo 17 do livro do Schiele, que fala de elementos flexíveis, né? Essa é a parte 3. Então, após falar sobre transmissão por correias, né? A gente vai falar agora na sequência sobre transmissão por correntes, né? Na ordem do capítulo 17. Então, ele começa apresentando características, né? Desse elemento de máquina, né? Que pode ser utilizado para transmitir torque, né, entre dois eixos, né? Então ele comenta, são usados ali quando não se admite escorregamento, né? E é claro que ele faz uma comparação com correias, né? Que tirando a correia dentada, né? Geralmente existe essa possibilidade do escorregamento, né? Entre a correia e a polia, né? E no caso aqui das correntes, né? Vai garantir uma relação de velocidades constante ao longo de toda a transmissão. Então, a corrente, caso ocorra algum problema ali, às vezes pode acontecer da correia soltar da roda dentada, né? Em algumas transmissões, como em motocicletas, por exemplo, né? Eventualmente é comum a corrente perder o passo e soltar da roda dentada, né? Mas se a transmissão estiver ocorrendo perfeitamente, não vai haver nenhum tipo de escorregamento e isso vai garantir essa razão de velocidades constante, né, que o livro está comentando, né? Outra coisa que ele comenta, né, ele, por serem de metal, né, possuem grande resistência mecânica em comparação com as correias, né? Claro que a gente viu lá em correias que tem vários modelos de correias que possuem cordonéis metálicos, né, elementos metálicos dentro da correia para aumentar a resistência mecânica dela, né? Porém, aqui no caso, nós estamos avaliando, né, a corrente como um componente todo de metal, né, que teria uma resistência, né, mecânica maior do que a correia. Geralmente apresenta uma alta eficiência na transmissão, né, geralmente acima de 98%, ou seja, eu tenho perdas consideravelmente pequenas, né, na transmissão, e eu consigo também ter um trabalho em condições ambientais bem adversas, né, como com presença ali de umidade, poeira, né, alguns contaminantes, ela consegue trabalhar. Claro que eu vou ter que ter uma manutenção, né, periódica ali para poder fazer a limpeza dela, né, mas a presença, né, de alguma condição assim não vai inviabilizar, né, a transmissão do movimento. E aí na nomenclatura de correntes, né, para ficar mais claro para a gente, aqui o livro mostra uma figura onde ele mostra uma corrente com dupla fileira, né? Então eu tenho uma corrente, aqui a vista superior dela, aqui a vista lateral. Então eu estou mostrando que eu tenho duas fileiras nessa corrente. E aí ele mostra alguns dos parâmetros principais da nomenclatura da corrente, né? Então um parâmetro muito importante é o passo, né? Que é a distância entre dois pinos, né? Entre dois roletes na minha corrente, né? Outro parâmetro importante é o diâmetro do rolete, né? O rolete é esse elemento metálico, né? Que vai estar por cima, né? Da bucha e do pino, né? Que vai ter o contato direto com o dente da roda dentada, né? Outro parâmetro importante da nomenclatura é a largura, né, que eu tenho ali, né, seria o tamanho do meu rolete, né, que vai dar exatamente a distância entre essas placas, né. Então essas placas são chamadas também placa de elo, né. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses componentes aí da corrente daqui a pouco. Também é um parâmetro bem importante, obviamente um parâmetro tabelado, né, pelas normas dos fabricantes, né, pelos manuais dos fabricantes. E o quarto parâmetro que ele mostra aqui na figura seria esse espaçamento de fileira. Então, existem correntes com apenas uma fileira ou mais de uma fileira. Se eu estou trabalhando com mais de uma fileira, a distância entre as fileiras também é um parâmetro, esse espaçamento, né, é um parâmetro padronizado. Né? Eu não consigo colocar, assim, digamos, qualquer valor que eu quiser, né? Porque as correntes são padronizadas pelos fabricantes. Né? Aqui eu tenho uma vista explodida, né, mostrando basicamente as placas, né, de elo, os pinos, né, os roletes, né, como ficaria a montagem, né. E eu tenho um grampo aqui para poder fazer o fechamento, né, do eixo, né, do pino. Na hora que ele passa todas as placas, né, tem esse grampo para poder fazer o fechamento para ela não desmontar, né. Aqui tem uma foto mostrando um acoplamento de uma correia também com dupla fileira, né, e duas rodas dentadas, né? Aqui mostrando duas rodas dentadas de um lado, aqui uma roda dentada menor maciça, né?
E aí, essa figura a gente consegue ver algumas informações ali com relação ao elo, né? Geralmente o elo da corrente, né, que é chamado elo comum, ele vai envolver basicamente duas placas de elo, né? Então seria essa placa de elo, por exemplo, essa inclinada, vai envolver também dois conjuntos, né, de pinos e roletes, né? Então geralmente um elo comum é composto por dois pares de placas de elo, né? Como está mostrado aqui nessa parte achurada, né? Aqui a continuação da placa também fazia parte desse elo. Então na hora de eu fazer a montagem, né, eu vou pegando múltiplos desse elo para poder fazer a montagem da corrente. Uma coisa que a gente já pode reparar aqui é o seguinte, o passo, que é a distância entre os roletes, né, vai influenciar, obviamente, no comprimento total da minha corrente, né? O comprimento da minha corrente ele não vai poder ser um valor qualquer fracionário, por exemplo, em relação à distância do passo. Então, o comprimento total da corrente vai ser múltiplo do passo da corrente, né? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Aqui tem uma foto mostrando vários tipos, né, de correntes. Aqui, primeiro uma corrente com apenas uma fileira, uma corrente mais comum, depois uma corrente com duas fileiras, outra com três fileiras, e aqui uma corrente que não é muito comum encontrar, né, mas uma corrente, se não me engano, tem 8 fileiras aqui no total, né. Então, de acordo com o torque transmitido, né, você pode colocar mais fileiras, né, para dar uma resistência mecânica maior para ele conseguir transmitir um torque maior, né. Então, essas são algumas das informações importantes, né, que a gente tem para começar a entender a parte da nomenclatura das correntes, né. Então, alguns comentários que ele faz, né, o passo é a distância linear entre os centros dos roletes, né, como a gente já viu. A largura é a distância entre as placas internas dos elos, né. Os pinos, né, que a gente viu, tem a função de suportar os esforços da transmissão, né? Então os pinos são exatamente aqueles eixos, né, que vão passar, né? Aqui, ó, esse é o pino, né, que vai fazer toda a conexão entre os elementos da corrente, né? Os roletes amortecem o impacto do engrenamento, né? Ou seja, o dente da roda dentada vai fazer contato com ele e como ele está livre para girar, ele tende a direcionar melhor ali o engrenamento, né? Ou engranzamento, né? Tem livros que chamam de engranzamento em vez de engrenamento, né? Mas é o acoplamento do dente da roda dentada com os roletes ali da corrente, né? As placas laterais, né, que fixam os pinos, né, em suas posições e também suportam a carga do conjunto, né? E geralmente as dimensões são padronizadas conforme tabelas. Então, mais para frente nós vamos observar que para dimensionar a carga máxima que uma corrente vai suportar, ela vai ser definida baseada em dois elementos. Um dele é o pino, né, o quanto que o pino, né, ou o rolete no caso, né, vai conseguir suportar de carga, e a outra vai ser a placa de elo, né, o quanto que essa placa de elo vai suportar de carga nessa transmissão. São os dois elementos que vão ditar ali qual que é a máxima capacidade de transmissão de força, né, e de torque da corrente, né. O livro também coloca várias tabelas, né, a respeito do dimensionamento por correntes. A tabela 17.19, né, ela vai dar dimensões de correntes, né, de roletes padronizadas. E aí aqui é interessante a gente falar que o livro ele cita, né, os principais tipos, né, de correntes. Então, geralmente aqui, ó, o número da corrente, de acordo com essa norma americana, né, da ANSI, é que define, né, a característica da corrente. Então eu tenho as correntes que aparecem aqui, ó, esses três primeiros tipos são chamadas correntes leves. É o número 25, 35 e 41, são tipos especiais. E aí depois eu tenho os tipos mais convencionais, que aí eles são múltiplos, né, de números inteiros. Então olha só, é o 40, 50, 60, 80, 100... E aí o livro coloca a tabela até o 240. Aqui tem um errinho na tabela do livro, tá, gente? Aqui seria 200, né? Na ordem seria 160, 180, 200, 240, tá? Deixei aqui para vocês verem que vocês vão encontrar isso aqui, vão ter uma dúvida, né? Aqui seria o modelo, o tipo, né? Número 200, ok? E aí eu tenho as colunas. Primeiro eu tenho, por exemplo, o passo. Então eu tenho a primeira informação fora do parênteses está em polegada.
depois logo abaixo eu tenho a informação dentro do parênteses que vai estar em milímetro. Então a corrente número 25 tem um passo de 1/4 de polegada, que equivale a 6,35 milímetros. E isso vale para todas as outras informações, né? Então o que está entre parênteses está no sistema internacional, né? Em milímetros. Ou na unidade respectiva do sistema internacional, né? A largura, né? Que cada uma vai ter, né? Que a corrente vai ter. A resistência à tração mínima, né? Ou em libra-força ou em newton. O peso médio, dado em libra-força por pé ou em newton por metro. Depois o diâmetro do rolete e depois o espaçamento de fileira dupla, né? A distância entre as fileiras, ok? Então aqui são muitas informações importantes sobre cada tipo de corrente, né? Quando você estiver fazendo o dimensionamento aí desta corrente, né? Depois da tabela seguinte, que é 17.20, ele vai dar a capacidade da corrente, né? De roletes de fileira única para passo único para uma roda dentada de 17 dentes. Então repare, isso daqui é uma tabela montada baseado em testes experimentais, né? Então por isso que é importante a gente entender que ela é válida quando eu tenho uma corrente de fileira única e uma roda dentada de 17 dentes. Mas se eu tiver uma condição diferente, mais de uma fileira ou uma roda dentada, no caso a roda dentada motora, tá? Com um número de dentes diferente de 17 dentes, nós vamos ter fatores de correção para poder adaptar a essa condição, porque senão eu teria que ter uma enormidade de tabelas, né, para cada situação. Então nós vamos ter um fator de correção de fileira e um fator de correção de polia, tá? Para corrigir essas duas coisas caso seja diferente desses valores aqui da tabela. E aqui ele me dá, de acordo com o tipo da corrente, né? Ele começa pela 25, 35, 40, 41 e assim por diante até a 240. E aqui na coluna eu tenho a velocidade da roda dentada, né? Em RPM, tá? E aqui nessa tabela vai me dar a capacidade, ou seja, quanto que uma corrente a uma certa velocidade consegue transmitir de potência. Então aqui dentro dessa tabela está me dando a potência que eu consigo transmitir em HP, tá? Então, por exemplo, só fazendo um exemplo, uma corrente número 50 com uma velocidade de 1000 RPM consegue transmitir 7,98 HP, tá? Uma corrente de fileira única com 17 dentes na roda dentada, tá? Depois nós vamos trabalhar melhor essa tabela. Tem algumas linhas aqui, ó, marcando aqui, né, tipos diferentes aqui, ó. Esses tipos aqui seriam de acordo com a lubrificação, tá? Então seria lubrificação tipo A, tipo B, tipo C, tá? E aí que você consegue ver exatamente qual seria o tipo de lubrificação, né, adequada para você utilizar para cada uma das situações, ok? Na tabela seguinte, a 17.21, ele vai dar o número de dentes da roda dentada de fileira única, né, disponibilizado por um fornecedor, né, que ele pegou aqui americano. Então, para cada tipo de corrente, o que seria o número de dentes da roda dentada que vai acoplar, né, com elas, né? Então, geralmente isso pode ser padronizado, né, até para facilitar o cálculo, né, e o projeto ali, né. E na hora de você comprar, você encontrar já a roda dentada já padronizada, né? Então isso ajuda bastante e barateia também o custo, né, de fabricação. Então aqui ele está mostrando como que ocorre o chamado engranzamento, né, ou engrenamento ali da correia com a roda dentada. Então algumas informações importantes que eu tenho. O passo a gente já falou, né? O D é o diâmetro da roda dentada. E aí tem dois ângulos importantes aqui, ó. Um deles é o seguinte, aqui para simplificar a visualização da figura, o que ele fez? Ele desenhou apenas o rolete. Repare que ele não desenhou a roda dentada, né? Aliás, a placa de elo, né? Ele não desenhou a placa de elo que faz a conexão entre os roletes, né? Para a gente facilitar a nossa visualização da roda dentada. Então, na prática, né, eu vou ter uma placa de elo fazendo a conexão entre cada dois roletes, né? Então, o que acontece? Uma coisa importante que ele comenta aqui nessa figura. Quando essa placa de elo, que é um elemento metálico, entra em contato aqui, né, começa a entrar na circunferência da roda dentada, o que tende a acontecer? A linha de centro, né, dessa placa de elo vai assumir essa linha, né, que está marcada aqui, ó.
Então é como se o raio, né, que eu tenho nessa roldana aqui, ó, né, nessa roda dentada, é como se ele tivesse uma pequena variação ao longo da placa de elo. Porque nesse ponto o raio vai ser exatamente o raio da roda dentada, nesse ponto aqui também vai ser o raio da roda dentada. Mas se eu analisar, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, bem no meio, essa distância daqui até aquela linha vai ser menor do que o raio. Né? É como se então a placa de elo estivesse entrando numa circunferência onde o raio estivesse tendo uma pequena variação. Essa pequena variação seria essa excentricidade, esse Ezinho aqui. Ó. Isso poderia ser avaliado que isso afeta a velocidade, né, tangencial da placa de elo. Porque se eu for olhar naquele ponto, né, a velocidade tangencial é ômega vezes o raio. Como o raio variou um pouquinho, é como se essa velocidade tangencial variasse. Isso é uma das coisas que tende a gerar vibração e ruído, tá? No acoplamento de uma corrente com uma roda dentada. E aí depois a gente vai discutir um pouquinho sobre essa variação de velocidades, tá? E aí esses ângulos vão ser importantes para a gente. Primeiro esse ângulo aqui, que é chamado de gama, né, minúsculo, que é o ângulo de passo, né, que é o ângulo existente entre dois roletes ali, ó, no engranamento com a roda dentada. E se eu pegar metade desse ângulo, né, que seria aqui, ó, pegando ali desse ponto aqui, ó, medindo ali metade daquele ângulo, esse ângulo é chamado de ângulo da articulação. Depois nós vamos fazer um comentário sobre ele também. Esse ângulo da articulação depende muito do diâmetro aqui da roda dentada e das condições do projeto da corrente. Né? E é interessante que ele seja o menor possível, né? Porque quanto menor for esse ângulo, menos vai sofrer influência nessa variação de velocidades. Ok? Daqui a pouquinho nós vamos discutir sobre esse detalhe. E aí ele começa a descrever, né, as relações. Então aqui eu tenho a primeira relação que ele coloca, né? Se eu for determinar então o seno desse ângulo, né, o lambda sum 2, que é o ângulo da articulação, ele vai ser, então se eu pegar o seno desse ângulo, eu vou ter então metade dele aqui, ó, se eu traçar um triângulo retângulo aqui, ó, retângulo naquele ponto, um cateto pequeno dele vai ser metade do passo. E a hipotenusa vai ser o raio, né, ou metade do diâmetro. Então eu tenho que seno desse ângulo vai ser o passo sobre 2 dividido por d sobre 2, né, ou o passo sobre o diâmetro. Isolando para calcular o passo, eu vou ter que o passo vai ser o diâmetro vezes seno do ângulo da articulação, né, esse ângulo de articulação que é o gama sobre 2. E aí a definição do que é cada um dos parâmetros, né, que a gente já viu. E ele comenta ali, ó, se a roda dentada possui N dentes, né, esse ângulo, né, que esse ângulo de passo, ele pode ser calculado pegando 360 graus, que é uma volta completa. Se eu dividir isso por N, eu posso substituir aqui, ó, na equação. Então, se eu substituir esse gama por 360 dividido por N, o 360 simplifica com 2, né? Então vai dar 180 graus dividido por N. Então essa equação é uma equação bem interessante, né? Porque ela depende do diâmetro e do número de dentes da roda dentada, né? Então é muito fácil você determinar o passo da sua corrente baseado nessas informações, né? Ou o contrário, se você tiver o passo, você consegue determinar o que seria ou o diâmetro ou o número de dentes da roda dentada, né? E aí é mais fácil você determinar primeiro o número de dentes, né? Porque tem que ser inteiro, né? O diâmetro pode ser um valor fracionário sem problema nenhum. Né? E aí algumas observações que ele faz, né? Ali, ó, o ângulo, né, o gama sobre 2, pelo qual o elo oscila à medida que entra em contato, é chamado de ângulo de articulação. A magnitude desse ângulo é função do número de dentes, né, e do diâmetro, obviamente. A rotação do elo, né, por ângulo causa impacto, né, entre os roletes e dentes da roda dentada e também desgaste na junta da corrente. Então, obviamente, que ele deveria ser o menor possível, né? É importante tentar reduzir o máximo possível esse ângulo, tá? São observações importantes aí que a gente tem que ter. E aí depois o livro mostra, né, como que seria uma forma de determinar essa variação da velocidade, né, devido àquela pequena variação do raio. E ele define um parâmetro d minúsculo, que esse d minúsculo seria o diâmetro menor, né, que poderia assumir aquele raio. E aí eu tenho as equações para calcular a velocidade máxima e mínima, né? Então, para entender melhor o que é esse Dzinho, basicamente esse Dzinho seria ali, ó, a diferença, né? Se eu pegar o raio, né? Ou seja, o Dzão aqui, ó,
né, o A e subtrair esse Ezinho, né, o E minúsculo ali, ó, de um lado e do outro, eu vou ter o que seria o D minúsculo, né? Para calcular esse D minúsculo, eu posso pegar e usar essa equação. Seria o D que multiplica cosseno de gama sobre 2, né? E aí ele mostra a equação, né, que vai te dar a variação da velocidade, que seria o ΔV sobre V. Através dessa equação, você consegue determinar o que você teria de impacto, né, nessa variação de velocidades para o dimensionamento que você está fazendo, né? Aí, para poder analisar um pouco melhor, ele mostra um gráfico, né? Em vez de, muitas vezes, para você não precisar de fazer esse equacionamento tão detalhado, ele plotou um gráfico onde ele mostra a variação da velocidade cordal, né, percentual, em função do número de dentes. Então eu posso observar que para uma roda dentada de 10 dentes, que é uma roda dentada relativamente pequena, essa variação da velocidade cordal está aproximadamente 5%. É uma variação pequena, né? Se eu tiver um número de dentes de aproximadamente 20 dentes na roda dentada, já cai ali para aproximadamente uns 2%, né? Para rodas dentadas maiores é quase que desprezível, né, essa variação de velocidades, tá? Quando eu tenho rodas dentadas muito pequenas, né, por exemplo, com 5 dentes aqui, ó, e aí essa variação já começa a ficar mais significativa e eu tenho que tomar um cuidado maior, né, no projeto aí dessa roda dentada, tá? Aí é fácil de a gente visualizar essa influência, né, da variação de velocidade, que pode gerar vibração, ruído e desgaste, né, na roda dentada. Ok? Bom, então aqui ele começa a apresentar as equações, né, para calcular comprimento e distância entre centro de correntes, né? E daqui para frente a gente vai falar na nossa próxima videoaula, tá? Onde a gente vai finalizar todas essas equações e falar também das equações de potência, né, para finalizar essa parte de correntes.